Fala galera, Pota Concurseiro na área, simulado 77 português, são 50 questões, tá? Aqui está o Zap, aqueles que desejarem adquirir os PDFs, né? Para você poder imprimir, fazer e assistir a correção pelo YouTube. E quem Deus tocar o coração para deixar o like, eu agradeço, e Deus também, beleza? Vamos lá. Das alterações feitas na redação da frase. Vocês obterão, como eu obtive, 1.260.000 referências sobre o tema. A forma incorreta de flexão do verbo obter em. Ele quer incorreta. Então vamos lá. Eu obteria, caso eles também obtivessem, 1.260.000 referências sobre o tema. Tá certo. O futuro do pretérito, né? Obteria, caso eles também obtivessem. Errado aqui seria se tivesse caso eles também obtessem, não é? Derivado do ter é obtivessem, detivessem, etc. Eles, plural, frequentemente obtêm, com acento circunflexo, tá certo? Como eu mesmo sempre obtenho, ou seja, eu mesmo tenho 1.260.000 referências sobre o tema, tá certo? Nós talvez obtenhamos, talvez tenhamos, esse aqui é o presente do subjuntivo, né? Como eles obtiveram 1.260.000 referências sobre o tempo, tá certo? Então o erro tem que estar aqui, na D. Agora observe, será uma vitória se você obter, não é se você obter, é se você obtiver, como nós temos obtido, 1.260.000 referências sobre o tema. É se você obtiver, se você tiver, né? Se você detiver e por aí vai, tá? Então o erro estava na D. Vamos lá. Número 2. O repórter perguntou-me se eu nunca viera ao Rio. A oração destacada é subordinada substantiva. Bom, o repórter, que é o sujeito, perguntou-me isso. Ele perguntou-me isso. Oração subordinada substantiva, né? Agora, olha só. O repórter, que é o sujeito, perguntou o quê? Isso. Ou seja, aqui já é o objeto direto. E perguntou a quem? A mim. Objeto indireto. Então, essa oração é uma oração subordinada substantiva, objetiva direta, porque quem pergunta alguma coisa a alguém. Questão fácil, né? Vamos lá. Ainda tratando de oração subordinada substantiva. Assinale a alternativa em que a oração subordinada substantiva em destaque está corretamente classificada. Vamos lá. Letra A, que é a correta. Tive a impressão por um momento disso. Aí você vai falar, bom, ter abstrato, impressão de quê? Aqui tinha que ser o quê? CN, completiva nominal. Tem um vídeo de oração subordinada substantiva no canal, tá? Quem está mais fraco deve recorrer a ele, tá? O líder sabe isso. Ó, chegamos à resposta. Porque o líder é o sujeito. O líder sabe o quê? Sempre que tiver sujeito e perguntar o quê, é o AD. Então a resposta já era letra B de bola. Beleza. Agora aqui, ó. Devo lembrá-los disso. Lembrar alguém de alguma coisa. Objeto indireto. Então esse luz é o AD? É. E aqui vai chamar o aí, o objeto indireto. Então aqui estava errado. É importante isso. Se é importante isso, como é que eu arrumo? Isso é importante. Não é predicativa. É subjetiva. Por quê, Pota? Porque se eu disse que isso é importante, é porque o isso faz papel de sujeito. E sempre que o isso faz papel de sujeito, nós temos a nossa querida e amada subjetiva. Beleza? Essa é legal, ó. A próclise do pronome oblíquo se é optativa em, ou seja, ele está dizendo que a próclise é optativa, que é facultativa, que é opcional, não é obrigatória. Tá. Bom, a partir do momento em que se tornou, aqui ela é obrigatória porque é aquela velha história, o que atrai. Ó, é fácil concluir que se tratava de uma cidade. Então esse se está aqui porque o que atrai. Isso é fato. Aqui é obrigatória. Ó, uma enorme parcela da população ativa não se integrava. O não vai atrair. Então a resposta tem que ser C. Olha só. E as eleições se faziam à base do porrete e da navalha. Esse C que está aqui
ele poderia também estar depois do verbo. Então, a próclise aqui, ela é optativa, por quê? Porque eleições é substantivo. Então, o substantivo não exerce poder de atração. Então, você poderia dizer que as eleições se faziam à base do porrete e da navalha, ou faziam-se à base do porrete e da navalha. Então, aqui, a próclise é optativa. Você também poderia usar a ênclise, colocando depois, né? Faziam-se, certo? Questão boba, né? Beleza, vamos lá. Agora a 5 e a 6. Ó. A primeira está dizendo, cientistas vêm buscando. Esse vem tem que ter acento circunflexo, porque cientistas está no plural, certo? Beleza. Vem buscando alternativas para uma tecnologia que, concebida como solução para os problemas da humanidade, contabilizar é com Z, tá empate, contabiliza hoje um ecossistema à beira de, tem que ter crase. O que o à beira de é, Pota? O à beira de é uma locução prepositiva feminina, a espera de, a moda de, tá empate. À beira de um colapso inimaginável há algumas décadas, faz algumas décadas, tempo passado. Então, o número 5 tem que ser alfinha. Beleza. Assinale a alternativa em que não deve haver o sinal da crase. Não deve haver. O sonho de todo astronauta é voltar à Terra. Aqui tem que ter crase, que é voltar ao planeta Terra. Perceba que Terra está com letra maiúscula. Tá? Aí aqui, às vezes, as verdades são duras de se ouvir. Esse às vezes tem crase porque é uma locução adverbial feminina. É o mesmo que uma vez ou outra. Eu até brinco, né? Que o às vezes, sempre que for equivalente a sometimes, que é no inglês, tem que ter crase. Certo? Enriqueço à medida que trabalho, à proporção que trabalho, ao passo que trabalho. Aqui tem que ter crase por se tratar de uma locução conjuntiva feminina. Pode é proporcional? Sim. Aí a letra D. Filiei-me à entidade, vírgula, sem querer. Se fosse clube, filiei-me ao clube. Se fosse partido, filiei-me ao partido. Então aqui também tem que ter crase. Então aqui não deve haver a crase, é a letra E. Vamos entender. Ó, o sonho de todo marinheiro é voltar à terra. Perceba que a terra não está especificada, tá? E aqui é contrário a mar. O sonho de todo marinheiro, que está em alto mar, é voltar à terra, terra firme. Então aqui não poderia colocar crase pelo fato da terra não estar especificada e ser contrário a mar. Beleza? Vamos lá. 7. Observe. Não observe. Agora você vai ler o que ele está pedindo. Ó. Podemos afirmar que há, pontinho, pontinho, ocorrências de crase. Bom, chegaram a argumentar, aqui não tem crase porque é verbo, cara a cara, face a face, também não tem verbo, não tem crase, né? Palavras repetidas, né? Sempre lembrando para os chatinhos, a famosa situação do deu vida à vida, que tem crase, porque deu vida ao filho, e declarou guerra à guerra, declarou guerra ao inimigo, porque quem declara alguma coisa a alguém, quem dá alguma coisa a alguém, tá? Mas cara a cara, face a face, lado a lado, frente a frente, não tem. Que não aceitariam sugestões. Já demos nossa contribuição à Associação Beneficente do Bairro. Já demos nossa contribuição. E demos a quem? À associação, ao clube. Tem que ter crase. Tá? A custa de sacrifício, a custa de é uma locução prepositiva feminina. A custa de, a espera de, a moda de, os estudantes conseguiram ser aprovados. Transmita àqueles jovens nossa mensagem de esperança no futuro. Transmita o quê? Nossa mensagem de esperança no futuro. Mas transmita a quem? A estes jovens. Sempre que o aqueles trocar por a estes, vai ter crase. Então, podemos afirmar que há uma, duas, três ocorrências de crase. Ou seja, letra C. Beleza? Vamos lá. Observe. Não observe. Os verbos destacados estão respectivamente nos seguintes tempos, ou seja, estamos brincando de tempos verbais. Aqui é aquela famosa história do SSE chama Maria, né? Se soubesse o caminho, chegaria a tempo. Se ele soubesse, é o
o pretérito imperfeito do subjuntivo. Ó, pretérito imperfeito subjuntivo, pretérito imperfeito subjuntivo. Então, tchau para você, tchau para você. Chegaria é futuro do pretérito do indicativo. É a Maria. Futuro do pretérito do indicativo. Ah, o futuro do presente seria chegarei, né? Exatamente. Chegaria é futuro do pretérito. Compraria, quereria é o futuro do pretérito, né? Então a resposta era letra D. Pretérito imperfeito subjuntivo, futuro do pretérito do indicativo, tá? Questão dada. O substantivo fã é classificado como comum de dois gêneros. Por quê, Pota? Porque você diz o fã ou a fã, o cliente, a cliente, o colega, a colega, né? Aqui, ó, que é uma situação recorrente também, né? Vale lembrar que o cônjuge, olha o cérebro dando tilt, o cônjuge, ele é sobrecomum, mas consorte é comum de dois, ou consorte a consorte. Cônjuge, consorte, representa um homem e a mulher dentro do casamento. Só que se for cônjuge, você fala o cônjuge João e o cônjuge Joana. Mas se for consorte, você fala o consorte João e a consorte Joana, tá? Mas fã é comum de dois. Beleza. Aqui, ó, uma situação bem interessante, que tem um vídeo no canal que é preposições com pronomes relativos, né, que é só trabalhando essa junção, ó. Transforme os períodos simples em um período composto, fazendo uso do pronome relativo corretamente. Então, ó, olha só, a árvore foi derrubada, é uma oração. Os frutos da árvore são venenosos, ou seja, os frutos dela são venenosos. Está dando ideia de posse. Se está dando ideia de posse, é o cujo. Então, aqui, ó, pode ser esse? Não, porque depois do cujo tem que ter substantivo. Não pode ser cujos hoje, né? Aí você pode pensar aqui, pô, será que é essa? Ó, vamos separar aqui, ó. Ó, a árvore foi derrubada é a oração principal. Aí vai ser a letra D. Por quê? Porque o cujos troca por seus. Ó, a árvore foi derrubada, seus frutos são venenosos. Não tem essa preposição aqui, ó. É só trocar por seus, o cujos, e fazer a leitura. A árvore foi derrubada, seus frutos são venenosos. Letra D. Mas nesse vídeo de preposições com pronomes relativos, tem vários exercícios sobre isso, essa junção. 11 e 12. A 11 é interessante, porque ele disse, assinale a alternativa correta. Aí a primeira coisa que te chama a atenção é o porquê. E o porquê está no início da pergunta. Então aqui está errado, aqui também está errado. Porque o porquê no início da pergunta, ele é separado e sem acento. Ficamos com duas. Aí você vai dizer, por que formam-se as ilhas de calor ou por que se formam? Por que se formam? Por quê? Porque o que atrai? Ponha isso na sua cabeça. Então a resposta é, por que se formam as ilhas de calor? Certo? 12. Matéria-prima faz plural da mesma forma que... Bom, o plural de matéria-prima é matérias-primas. Assim como obra-prima seriam obras-primas. Vão os dois, né? Aqui seria porta-vozes, que é verbo mais substantivo. Aqui seria guarda-comidas, verbo mais substantivo. Aqui bem-te-vi é bem-te-vis, é uma onomatopeia. Agora chegou a resposta. Alunos, mestres, substantivo mais adjetivo. Ou tenentes coronéis, a mesma coisa. Vão os dois, é a D, tá? Agora aqui, tico-tico, plural de tico-tico é tico-ticos. Assim como o plural de reco-reco é reco-recos. Então a resposta era D. Estão boba, né? Beleza. Essa é maldosa. Ó, em qual alternativa não há correspondência de significado entre apenas uma locução adjetiva e adjetivo? Ele disse que não há correspondência entre apenas uma. Na A, não há correspondência entre ambas. Porque olha só, aqui houve uma troca. De chuva é pluvial e de rio é fluvial. Aqui, as duas estavam erradas. Aí você vê a B, de idade, etário. De vento, eólico. Lembrando que de vento também pode ser eólio. Então, as duas corretas. A letra C, de sonho, é onírico. De lobo, não é leporino. De lobo, é lupino.
Leporino é de lebre. Então a resposta já é C, porque só tem uma errada. Ele falou não há correspondência entre apenas uma. E a D, tá certo, de guerra é bélico, de fogo é ígneo. Ambas corretas. Então a resposta era D, mas induz muita gente a marcar A, certo? Se a pessoa não dá a devida atenção ao enunciado, tá? Agora 14. Assinale o período de pontuação correta. Essa é uma questão que eu acho que todo mundo devia saltar os olhos. O seguinte, ó, o sinal estava fechado, ponto e vírgula, né? Os carros, porém, não paravam. Aí você fala, porém é uma conjunção adversativa que está deslocada, posposta ou pospositiva. Sempre que ela estiver no meio da segunda oração, essa conjunção adversativa, ela tem que estar entre vírgulas. Isso ocorre com as adversativas e com a conclusiva, né? Então, tipo assim, você tinha que olhar para isso e falar, nossa, só tem uma vírgula aqui, tá errado. Aí só botou uma aqui, tá errado. Ou seja, ou é A ou é D. Só que tem que na A ele cometer um erro, porque o sinal é o sujeito. Então o sinal, vírgula, estava fechado. Não se separa sujeito e predicado com vírgula. Portanto, a resposta era a letra D. O sinal estava fechado, ponto e vírgula. Os carros, porém, não paravam. Lembrando que, quando você fala de adversativas, você fala mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, etc. O mas não pode estar aqui. Eu não posso falar assim, os carros, vírgula, mas, vírgula, não paravam. O mas vai estar sempre na cabeça da oração, tá? Mas essa situação, essa particularidade aqui dela estar entre vírgulas é clássica. A 15 é maldosa, porque ele falou assim, assinalar a alternativa em que há um período simples. O que nosso cérebro pensa? Período simples, primeiro, também é chamado de oração absoluta, que é aquela que tem apenas um verbo, né? Dá um tempo aí, ó. Então vamos lá, olha só. Letra A, 11 amigos. Verdade é que não houve cartas nem anúncio. Então aqui é um período composto, você tem dois verbos, tá? A B, algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Então aqui você também tem dois verbos. Tem um verbo e tem uma locução verbal. Então esse período é composto. Agora chegou a hora da verdade. Porque olha só, este ar sombrio, estas gotas de céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo. Aqui está a maldade. Quando ele fala aquelas nuvens escuras que cobrem o céu azul como um crepe funéreo, cobre. Aqui está havendo uma comparação. E na comparativa, o verbo normalmente fica subentendido. Então aqui você tem um período composto, que o verbo está escondido. Agora olha para a letra D, que é a resposta. Expirei, expirei, tem um verbo, às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, vírgula, na minha bela chácara de Catumbi. Esse é um período simples, porque ele tem apenas um verbo. Então tem que tomar cuidado com o período composto, porque o verbo pode estar subentendido. Estas gotas, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo cobre. Então tá havendo uma comparação, tá? Então essa é muito boa, maldosa, tá? A 16 é muito boa, porque essa é clássica, né? Você tem duas possibilidades, tá dizendo que o Joãozinho caiu da cama, ele caiu de onde? Da cama, é o lugar de onde ele caiu. E ele caiu de cama, quer dizer, se ele caiu de cama é porque ele caiu doente, ele ficou doente, né? Acamado. Ó, há diferença de significado e de estrutura entre ambas, isso é fato. Agora ele está dizendo para mim, assinale a alternativa correta. Na oração 1, o verbo é transitivo indireto e na 2, intransitivo. Bom, aqui está totalmente errado. Por quê? Porque na oração 1, se ele caiu da cama, é o lugar de onde ele caiu, é verbo intransitivo. Quando você fala que o Joãozinho caiu de cama, ele não caiu, né? Ele ficou doente. Essa é a expressão, né? Então, nesse caso aqui, você teria um predicado nominal, verbo de ligação e predicativo sujeito. Ele caiu doente, ele ficou acamado. É o estado dele. Então, essa já dançou. Na oração 1, o verbo é intransitivo. Ó. Isso está certo. Mas na 2, transitivo indireto. Não. Na 2, eu tenho verbo de ligação.
porque ele ficou doente, ele caiu de cama, ele caiu acamado, caiu doente. Agora, C, da cama, oração 1, é adjunta adverbial de lugar, tá certo. De cama, oração 2, é predicativo do sujeito, substituível por adjetivo, acamado ou doente. Essa é a correta, já está marcada. Vamos ver a D. Ambas as orações possuem a mesma análise, sujeito, verbo intransitivo e adjunta adverbial. Não, não é a mesma análise. Não tem essa mesma configuração. Essa configuração é uma configuração da primeira, a segunda não. Então, estava errado. Questão diferente, né? Só para a pessoa saber a diferença do caiu da cama e caiu de cama. Tá. 17 e 18, vamos lá. Lembrando que são 50, tá, gente? Houve erro de regência verbal em o trabalho a que aludi será publicado no próximo mês, tá certo? O trabalho a que aludi, o trabalho a que me referi. Eu aludi a quê? O aludir é irmão gêmeo do referir-se? Seria a mesma coisa que eu dissesse o trabalho a que me referi. Assistiu-se a um grande espetáculo, tá certo? O assistir no sentido de ver pede preposição a. Letra C. A mudança no projeto implica em despesas maiores, tá errado. Por quê, Pota? Porque o implicar está no sentido de acarretar. Ela acarreta, ela gera despesas maiores. Portanto, a resposta é a letra C. Na D, ele disse, simpatizo com pessoas desinibidas e alegres, tá certo. Quem simpatiza, simpatiza com. Lembrando que simpatizar, antipatizar e confraternizar não são pronominais. Então, se tivesse escrito simpatizo-me com pessoas desinibidas e alegres, já estaria errado. Mais uma de regência. Quanto à regência verbal, a alternativa correta é, tá bom, vamos lá. A. Informou-lhes de que deveriam partir cedo. Tá errado. Eu não posso botar o lhes e botar o de aqui, porque você vai ter dois objetos indiretos. Uma possibilidade mais objetiva de corrigir é tirar o de. Ó, informou isso a eles. Então a primeira estava errada. Mais uma vez o mesmo erro do implicar. Ó. Descuidos sempre implicam em acidentes. Não, sempre implicam acidentes. Sempre causam acidentes. Acarretam acidentes. Não tem a preposição em. Ó, C. A peça teatral foi muito divulgada na cidade, vírgula. Por isso, muitos lhe assistiram. Eu não posso usar o lhe. Por quê? Porque peça teatral não é pessoa. Eu teria que dizer, por isso muitos assistiram a ela. Eu tenho que usar a forma nominal. Eu não posso usar o lhe. Então, também estava errado. Logo, a correta tem que ser D. Vamos ver a D. A irmã mais velha sempre implica com o caçula. Tá certo, implicar com aqui está no sentido de ser implicante. Ela está implicando com o caçula. Correta. Maneirinha, né? Podemos dizer assim. Vamos lá. 19 e 20. Vamos lá. 19 tem que brincar, está brincando de pronome. Ele está sugerindo eu o desconheço ou eu lhe desconheço. É eu o desconheço. Porque quem desconhece, desconhece alguém ou desconhece alguma coisa. Quando você fala isso, é verbo transitivo direto. Não pode botar preposição. E o lhe está impedido. Verbo transitivo direto não pode botar lhe. Eu desconheço João. Ó, D. Agora na segunda. Aqui, ó. Eu jamais poderia dizer roubaram, tracinho, o carro. Roubaram o carro. Não. Porque quando o verbo termina em M, se fosse objeto direto, eu botaria no, roubaram no, né? Mas aqui não pode ter essa configuração. Aqui é lhe. Aí tu fala, Pota, é lhe porque é um adjunto adnominal, porque dá ideia de posse. Exatamente. Roubaram-lhe o carro dele, roubaram o seu carro, certo? Agora aqui, ó, os carros, interrogação, roubaram-nos. Terminou em M, vai ficar no na, nos, nas. Roubaram-nos. Agora aqui, não lhe era permitido ficar na sala. Não lhe era permitido isso. Ou seja, isso não era permitido a ele. Tá certo? Obrigaram-nos a sair daqui. Pota, poderia ser obrigaram-no. Poderia, se for uma pessoa só. Obrigaram João a sair daqui. Obrigaram-nos, é porque obrigaram nós. Então a resposta realmente era alfa. Mas bem tranquilo, eu acho, né? Aqui, a 20. Era uma excelente oradora. Ponto e vírgula. Considerava-se, entretanto, muito tímida. Aqui, ó, mais uma vez, ó, você tem uma conjunção adversativa. Dizer que é adversativa é o de menos, né? Que é uma oração coordenada, sindética,
adversativa. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não obstante, senão e etc. Né? Só que é importante ressaltar, mais uma vez, o entretanto, que está no meio da segunda oração, entre vírgulas, que é a conjunção adversativa posposta, deslocada ou pospositiva. Beleza? Vamos lá. 21. Observe o período abaixo. Francisco, aliás, não vamos observar nada primeiro. Ele está dizendo para mim, além da oração principal, nele existem as seguintes orações. Bom, Francisco, quando estava retornando pelo trabalho, assim que estava retornando do trabalho, enquanto estava retornando do trabalho, aqui nós temos uma oração subordinada, adverbial, temporal. Então, é uma oração subordinada adverbial. Estou vendo uma adverbial aqui. Essa aqui e essa aqui, a princípio eu descartei. Percebeu isso. A oração principal é Francisco percebeu. Francisco percebeu isso. Francisco percebeu o quê? Quando troca por isso, é oração subordinada substantiva. E seria uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Por quê? Porque tem sujeito que é o Francisco que perguntou o quê? É o AD. Até porque quem percebe, percebe alguma coisa, né? Então aqui é substantiva objetiva direta. Ou seja, a resposta é Charlie. Todas as vezes que agredimos a natureza, ela se volta contra nós. Isso é uma verdade. Aqui a gente pode trocar o todas as vezes que por sempre que, né? Sempre que agredimos a natureza, quando agredimos a natureza, a oração destacada é subordinada adverbial o quê? Temporal. Isso é mole, né? E nunca vai botar crase aqui não, hein? Esse todas as não tem crase. Todas as vezes, todas as sextas-feiras, todas as pessoas, sabe? Não tem como ter crase aí. Todas as não vai ter crase, né? Essa também gerou problemas. O item em que a locução adjetiva não corresponde ao adjetivo dado. Hibernal é de inverno. Onírico é de sonho. Discente é de aluno. Filatélico não é de folhas. Filatélico é de selos. O que é de folhas? Se você, de folha, vamos botar assim, de folha. De folha pode ser foliáceo / folheáceo. Foi até ao dicionário para ver. Esse aqui é o mais usual, né? Esse também existe. Foliáceo ou folheáceo, né? Esse é o mais usual, tá bom? Beleza. Ele, pontinho, pontinho, a seca e, pontinho, pontinho, a casa de mantimentos. O que ele fez? Ele previu a seca. Ele viu antes. Ele previu a seca. E depois ele fez o quê? Essa forma não existe. Depois ele proveu a casa de mantimentos. Ou seja, ele abasteceu a casa de mantimentos. Vai ter uma folha, um vídeo, né, no canal, um PDF de verbos, forma correta. Então vai ter uma série de questões assim que a gente vai ter que escolher qual é a forma correta, sabe? Essas historinhas bobas, mas que alguns erram, tipo interviu, interveio, previu ou preveu, reaveu ou reouve, e algumas são mais interessantes e muitas são bem básicas, tá? Na construção, o resgate dos sobreviventes foi cansativo e angustiante. O processo de formação da palavra destacada é, o resgate é um substantivo abstrato que vem do verbo resgatar, não tem aquela história? Aqui, resgatar, pontinho, pontinho, vem o resgate, né? Caçar, a caça. Falar, a fala, né? Comprar, a compra, e por aí vai. É uma derivação regressiva que também é chamada de deverbal. Clássica essa, né? Mais uma de crase, O acento grave está utilizado corretamente em. Letra A. O sol estava a pino. Tá errado, não pode ter crase, porque pino é palavra masculina. O homem estava a passeio na praia. Também não pode ter crase, porque passeio é palavra masculina. Agora, letra C. A cena a qual o motorista assistiu ou impressionou. A cena ou impressionou. O motorista assistiu à cena.
aqui tá certa essa crase. Pota, se fosse o acidente, seria o acidente ao qual o motorista assistiu. Ele assistiu ao acidente. Quando tu tiver esse a qual aqui, como pronome relativo, você tem que tentar trocar por uma palavra masculina para ver se fica ao qual. Se ficar ao qual, tem crase. Se ficar o qual, não tem crase. Então a resposta aqui, ó, correta é C. Vamos ver a D. A imagem do mar era como ele havia pensado. Aqui está errado, porque a imagem do mar é o sujeito. Não pode ter crase no sujeito. A imagem do mar era como ele havia pensado. O que era como ele havia pensado? A imagem do mar. Então não pode botar crase no sujeito. Não. E na E também está errado, porque o velho via a praia com o olhar perdido. Se fosse mar, ele via o mar. Até porque o verbo ver não pede preposição. Então essa crase também estava bem errada. Beleza? 27. O reuso da água é um processo pelo qual a água passa para que possa ser utilizada novamente. Os verbos destacados estão respectivamente nos tempos e modos. 2 pontos. Bom, quando ele fala o reuso da água é um processo pelo qual a água passa. Quando ele fala que a água passa, isso aqui é presente do indicativo. Eu passo, tu passas, ele passa. Ou seja, a água passa. Então, já é D, presente do indicativo. Para que possa ser utilizada novamente. Por que aqui é o presente do subjuntivo? Presente subjuntivo, você sempre subentende o talvez. Talvez eu possa. Ou seja, talvez a água possa ser utilizada novamente, se ela estiver em condições. Então, sempre que você colocar o talvez, é o presente do subjuntivo. Talvez eu saiba, possivelmente eu venha, né? Essa dúvida. Então, a resposta era D de dado. Lembrando que vai até o 50. A concordância nominal, e é importante sujar o enunciado, tá, gente? Está incorreta. Porque às vezes a gente perde questões porque a gente não marca o enunciado, tá? Ó, usava terno e camisa brancos. Está concordando com os dois são brancos. Usava cinto e meias escuros. Está concordando com os dois, tá certo. Só deixando claro, pode, se fosse usava terno e camisa branca, também estaria certo. Cinto e meias escuras, só as meias seriam escuras. Aqui, exibia meias e sapatos marrons. Aqui tá certo, só podia ser marrons. Aí você não sabe se está concordando com os dois ou se com os sapatos. Mas é a única possibilidade. Agora a D deu ruim. Gente, olha, eu sei que é deu ruim, tá? Deu ruim é uma expressão chula, tá? Mas aqui no Rio muita gente fala, ih, deu ruim. É aquela famosa expressão meio bizarra, né? Mas que a gente vai usando, tá? É ruim, tá? A casa é de piso e parede vermelhas, mas o piso é masculino, a parede é feminino. Como é que tu vai botar vermelhas? Tu não pode chamar ambos de vermelhas. Aqui poderia ser piso e parede vermelha, concordando apenas com parede, ou piso e parede vermelhos, concordando com os dois. Mas o erro estava aqui. Tomando um cafezinho aqui. Vamos lá. Assinale a alternativa em que não há oração sem sujeito. Não há. Beleza. Vamos lá. Letra A. Desconfiou-se do plano de governo. Esse C aqui, ele é PIS. Mais uma vez, ó. Olha o PIS aí de novo. Partícula indeterminadora do sujeito. Desconfia-se de, confia-se em, precisa-se de, necessita-se de, trata-se de, acredita-se em, né? Assiste-se a, no sentido de ver, aspira-se a, no sentido de almejar. É uma série de PIS. E o PIS chama o sujeito indeterminado. É aquela história de PIS, sujeito indeterminado, voz ativa. Ah, beleza. Então, todas as outras orações sem sujeito. Não choveu o suficiente no mês de setembro. Oração sem sujeito, ou sujeito inexistente. Verbo indicando um fenômeno da natureza. Há muitos ipês na cidade de Lorena. Agora é o verbo haver no sentido de existir. Sujeito inexistente. E são 5 horas da tarde. Também oração sem sujeito ou sujeito inexistente, porque o verbo ser está indicando horas. Vamos lá. 30. Leia, não leia. A transposição da sentença para a voz passiva analítica resultará na forma verbal. Os negócios
produzem retornos maiores que o esperado. Então, passando para a voz passiva analítica, eu diria que retornos maiores que o esperado são produzidos pelos negócios. Por que são produzidos e não seriam produzidos? Porque produzem é presente no indicativo. Então, esse verbo auxiliar, ele tem que estar no mesmo tempo do verbo principal da ativa. Presente no indicativo com presente no indicativo. Pota, tem um vídeo sobre transposição de vozes verbais no canal? Sim. É só entrar lá. Playlist, aulas completas. Tá lá, transposição de vozes verbais, tá bom? Vamos lá. 31. Leia, não leia. O verbo da oração acima é formado por. Agora você sabe qual é o assunto, é processo de formação de palavras. Aí ele diz, o menino enraiveceu ao ser chamado de bobo. Esse verbo aqui, o enraiveceu, ele é formado por que tipo de processo de formação? Se você colocou letra C, você acertou. Derivação parassintética, porque é em mais raiva, mas esse é o verbo enraivecer. É igual ensurdecer. Ensurdecer também é um verbo formado por derivação parassintética, né? É em mais surdo mais ecer. E mais uma vez falando dele, do enlutar, que é em mais luto mais ar. Nossa, como o Pota fala desse enlutar, né? Só Jesus. Não é prefixal, é parassintética. A 32 é uma questão que, por ser boba, muitas pessoas erram. Olha o que ele falou. A única palavra que apresenta encontro consonantal e dígrafo. Tem que ter os dois. Vamos lá. Graciosa, ó. Graciosa. Graciosa tem encontro consonantal e tem o hiato. Mas cadê o dígrafo? Não tem. Carrinhos é interessante, ó. Carrinhos. Carrinhos tem 2 dígrafos. Ele quer que tenha encontro consonantal e dígrafo. Bota o RR é dígrafo, SS é dígrafo, NH é dígrafo, LH é dígrafo, né, e etc. Então não é carrinhos. Cadeirinha, vamos lá. Cadeirinha. Bom, cadeirinha tem um ditongo e tem um dígrafo. Mas cadê o encontro consonantal? Ficou faltando. Então a resposta é trabalhava. Vamos separar trabalhava aqui, ó. Acho que cabe aqui, ó. Trabalhava. Bom, o TR é um encontro consonantal e o LH é um dígrafo. Tá aqui, ó. Pimba e pimba. Beleza? Eu vou procurar fazer futuramente um PDF só com esse tipo de situação. Tem um PDF no canal, um vídeo no canal, né? Que é de fonemas. Então já dá um start. Mas eu quero fazer uma coisa mais completa, tá? Vamos lá. 33. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas quanto à regência verbal. Ó, as coisas, pontinho, pontinho, você vive se preocupando, não deveriam, pontinho, pontinho, tanto. Bom, aqui ele está usando o pronome relativo. Eu teria que dizer as coisas, poderia ser as coisas com que você vive se preocupando, porque você vive se preocupando com o quê? Ou as coisas com as quais você vive se preocupando. Caberiam ambas. Você vive se preocupando com as coisas, né? Poderia ser com o que ou com as quais. Não deveriam assustá-lo tanto. Tem que ser assustá-lo. Não pode ser assustar-lhe? Não, porque quem assusta, assusta alguém. Não pode botar-lhe para o objeto direto. Ok. Então agora vai chegar a hora da verdade. Ó, agora tá aqui, ó. A moça é cujo filho vinha a ser madrinha. Ó, eu vim a ser madrinha de seu filho. É de cujo. Eu vim a ser madrinha de seu filho. Foi a pessoa a quem mais amei, né? A pessoa a quem mais amei. Aí você fala, ué, mas o verbo amar não pede preposição, por que ficou a quem? Porque o pronome relativo quem exige uma preposição antes dele. Daí surge o objeto direto preposicionado. É uma situação bem interessante, tá? Ah, Bota, mas a resposta já é C, né? É, exatamente, é C. Agora vamos ver a última. Precisamos de um chefe... aqui estava bem errado, a cujas as.
Aí ficou a cujas ordens todos obedeçam. Aí é aquela história, você coloca o a cujas, né? Que no vídeo de preposições e pronomes relativos eu trabalho isso bem, cujas troca por suas, e você faz a leitura a partir do sujeito. Todos obedeçam às suas ordens. Todos obedeçam às ordens do chefe, às ordens dele. É posse, por isso que ficou cujas, tá? Vamos lá. 34. Há erro no emprego do acento indicativo de crase em. Essa questão eu achei interessante. Ó, haverá um passeio a Tijuca, a Urca, a Ipanema, Barra da Tijuca ou a Gávea. Beleza. Então, vamos lá. Haverá um passeio a Tijuca. Se você vai a Tijuca, você volta da Tijuca. Tá certo. Passeio a Urca, você volta da Urca. Tá certo. Passeio a Ipanema, você volta de Ipanema. Tá errado. Haverá um passeio à Barra da Tijuca, então você volta da Barra da Tijuca, volta da Craseá. Haverá um passeio à Gávea, então você volta da Gávea. Tá certo. Beleza? 35, ó, 35 eu gosto muito, porque essa questão me marcou, né? Porque olha só, faltou-me coragem para abrir o negócio. Não pode cometer o erro de falar assim, faltou o quê? Coragem. Faltou a quem? A mim. Aí você diz que aqui é o AD e aqui é o AI. Aí você pega e marca A. Não. Coragem é o sujeito. Essa construção só está fora de ordem. Você tem que dizer que coragem faltou a quem? A mim, objeto indireto, para abrir o negócio. Mas coragem é o sujeito. Então a resposta é letra B. Objeto indireto e sujeito. Até porque ele falou respectivamente. Ou seja, na ordem. Beleza? Vamos lá. 36. Uma questão bem antiga de AGS. Olha o que eles colocaram. O pai tinha predileção por uma de suas filhas. O termo destacado exerce a função sintática de. Se o pai tinha predileção, o que você tem aqui? Mais uma vez, nós temos o ter, substantivo abstrato, que predileção é o substantivo abstrato, vai dar o quê? CN. Predileção por. CN. Complemento nominal. Ah, não poderia ser agente da passiva? Jamais. O agente da passiva vai pedir o auxiliar, mas participe, ou até mesmo o auxiliar subentendido, para depois ter o agente da passiva, tá? Vamos lá. A 37 é uma questão grande, né? Espanta, assim, ó, aos olhos, né? Ó, assinale a alternativa que completa de forma adequada as lacunas do texto. Bom, vamos lá. Um jovem de 19 anos, morador de Vero Beach, na Flórida, Estados Unidos, acabou preso depois de ligar 2 vezes para a polícia. Esse para a nunca vai ter crase, porque para é uma preposição. Para a, contra a, com a, sem a, após a, desde a, né? Não tem crase. Então, ó, graças a Deus, já eliminamos 2. Para a polícia ao ficar chateado por tomar uma bronca da própria mãe. Vicente Valvo ligou para o serviço de emergência alegando que não tinha gostado da forma como a mãe havia se dirigido a ele, de acordo com o relatório da polícia do condado de Indian River. Por volta das 4h30, um policial foi à casa de Vincent. Por que eu já botei crase aqui? Perceba que a casa está especificada, a casa de Vincent. Quando ela está especificada, eu troco por apartamento. Então ele foi ao apartamento de Vincent. Ou seja, já matei. É Charlie. E a última é com H, porque não há informações sobre o tipo de coisas que a mulher teria falado ao filho. Não existem informações. Aqui nós temos o verbo haver no sentido de existir. Então a resposta era letra C. 38. Assinale a alternativa em que o verbo destacado está corretamente indicado em seu modo e tempo. Os alagamentos inundavam as casas. Olha o ava aí, ó. Iaava, são terminações, era, vinha, tinha, pum e queria. Tudo isso é pretérito imperfeito do indicativo. Então aqui já estava errado. Eu esperava que ele passasse na prova. Esse passasse, soubesse, dissesse, quisesse, realmente é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então a resposta da 38 é bola. Ok. Joana andou até a casa de sua amiga para estudar. Se ela andou, é pretérito perfeito. É eu andei, tu andaste, ela andou. Então aqui estava errado. Eu comprei, tu compraste, ele comprou. Pretérito perfeito.
Mais uma vez o ava, nós caminhávamos. E a ava são terminações. Então, por exemplo, vendia, nós vendíamos, nós líamos, fazíamos. Ava, ia ava, era, vinha, tinha, punha e queria. É pretérito imperfeito do indicativo. Não é mais perfeito. Mais perfeito seria caminhara, soubera, dissera, quisera, por aí vai. Então também estava errado. O café acabou. Vamos lá. 39. Essa 39 é muito boa. Pegou uma galera, a época. Ó, em qual alternativa o termo destacado classifica-se como agente da passiva? Como eu falei ainda há pouco. Aí você fala, bom, o agente da passiva tem que ter o auxiliar, o particípio e o agente da passiva. Então muita gente, porque olha só, a B já está automaticamente descartada, porque com um verbo só, e a C também. Com um verbo só, não tem como tu produzir agente da passiva. Eu seguirei. Se eu seguirei, é voz ativa. Eu caminhava silencioso pela relva. Caminhava é voz ativa. Eu praticava a ação de caminhar. Só que tem que, se você olhar a A e a D, a A você até tem auxiliar mais particípio. Só que tem que, lembre-se, o agente da passiva vai virar o sujeito da ativa. Então tenta inverter. Ó, a empresa foi aplaudida pelos serviços prestados. Eu posso dizer que os serviços prestados aplaudiram a empresa? Não. Como que os serviços prestados vão aplaudir alguém? Não é agente da passiva, tá? Aqui seria o quê? A causa, o motivo pelo qual eles foram aplaudidos? Beleza. Agora, na D, a paz, naquela tarde, a paz foi quebrada, auxiliar mais participe, pelos desordeiros. Aqui eu tenho o agente da passiva, porque se eu inverter, eu vou dizer que os desordeiros quebraram a paz naquela tarde. Ou seja, o agente da passiva virou o sujeito da ativa. Então a resposta era D. Mas muita gente, precipitadamente, foi de A. E aí dançou. Tá? Essa 40 eu também gosto muito. Ela está na folha de orações subordinadas substantivas. É um exemplo extraído do livro. E eu não gostaria que ninguém errasse. Porque olha só, acreditava-se que a Terra fosse imóvel. Esse acreditava-se é o acreditava-se no sentido de imaginava-se. Imaginava-se isso. Ou seja, se imaginava-se isso, é porque isso era imaginado. Pode esse ser a partícula passivadora? Sim. Aqui nós temos a oração subordinada substantiva subjetiva, que é quando ela funciona como sujeito. Isso faz papel de sujeito. Imaginava-se isso. Porque você falando com acreditar fica realmente estranho. O cara falar assim, acreditava-se isso. Aí tu vai falar, isso era acreditado? Fica um pouco estranho. Traz para imaginar que fica mais coerente, mais plausível. Imaginava-se isso, isso era imaginado. Mas é subjetiva, tá, gente? Não errem. A 41 também é clássica. Porque a 41 eu tenho até uma particularidade para ela, né? Quando ele fala, se o mar é bonito, não sei. Ó, aqui ela está invertida. Eu vou dizer que eu não sei isso. Pota, esse ser aqui é uma conjunção subordinativa integrante? Sim. Não é condicional. É eu não sei isso. É a famosa, eu costumo chamar que é a famosa OD invertida. É a objetiva direta invertida. Tá vendo? Se o mar é bonito, eu não sei. Se você arruma, você vai dizer, eu não sei se o mar é bonito. O interessante é saber que se você colocasse, eu não sei se o mar é bonito, jamais você poderia separar por vírgula. Eu não sei isso. Ah, por que separou por vírgula aqui? Porque a oração subordinada está anteposta à principal. Aí essa vírgula tem que rolar. Maneirinho, né? Mas é oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Porque eu não sei o quê. Tem sujeito que perguntou o quê? É OD, tá? Beleza, vamos lá. Até o 50. 42. Essa é clássica também, né? Ó, todos da cidade ficaram admirados com a queima de fogos. Ele quer saber, ó, considerando os termos destacados, classificam-se como complemento nominal os que estão em. Bom, aqui, ó, a queima de fogos. Queima é um substantivo abstrato que vem do verbo queimar. Quando você pensa na queima de fogos, fogos queimam ou são queimados? São queimados. CN. Abstrato, mas paciente é CN. Ó, os pais da vítima ficaram satisfeitos com a condenação da assassina. Condenação da assassina. Condenação é abstrato que vem do verbo condenar. Quando eu falo a condenação da assassina, a assassina condenou ou foi condenada? Foi condenada. Então também sofre. CN.
A criação de novos cargos na empresa era necessária. A criação de novos cargos. Criação é o ato de criar, é abstrato. Quando eu falo a criação de novos cargos criam ou são criados? São criados, CN. Né? Então, agora nós temos a 4. O discurso do professor emocionou todos os alunos. O discurso do professor. O discurso é também abstrato, que vem do verbo discursar. Quando eu falo discurso do professor, você concorda que o professor é quem está discursando? É o discurso dele? Ele é a gente, ó. O discurso dele é a gente. É o professor quem está discursando. Então agora é adjunto adnominal, porque é o discurso dele, o seu discurso. Então CN era na letra A, né? 1, 2 e 3 apenas. Essa era a resposta. A 4 não. Certo? Maneirinha, né? 43 e 44. Opa, 2. Assinale a opção correta quanto à concordância verbal. Vamos lá. Letra A. Espera-se dias mais propícios. Tá errado. Teria que ser esperam-se dias mais propícios. Porque eu vou poder dizer que dias mais propícios são esperados. Esse se é PA, partícula passivadora? Sim. Lembre-se, sempre que houver partícula passivadora, teremos voz passiva sintética ou pronominal. Mas está errado. A letra B já, carta fora do baralho. Podem haver. Não. É pode haver. O haver, no sentido de existir, o auxiliar, não pode variar. Aí, se fosse o existir, podem existir no campo dias horríveis. Dias horríveis podem existir. O existir vai depender do sujeito. Se estiver no plural, vai variar. Se estiver no singular, não. Qual de vós sabeis? Opa, mas o qual não está no singular? Não pode concordar com vós. Se esse cara está no singular, o qual, o verbo concorda única e exclusivamente com ele. Teria que ser qual de vós sabe o destino do retirante. E aqui faltou um ponto de interrogação, né? Mas tudo bem. Estava bem errado então, né? Qual de vós sabe o destino do retirante? Faltou a interrogação. E então a correta é D, né, Potter? Ó, ou mais de um aí de novo, ó. Mais de um funcionário se afastou do serviço. Aqui não há reciprocidade. Por isso que está no singular. Porque quando eu falo que mais de um funcionário se afastou, eu estou querendo dizer que um funcionário pode se afastar sem que o outro se afaste. Não há reciprocidade. Ele pode se afastar sozinho. Sempre que der para fazer sozinho é singular. Isso vale para mais de um e para mais de uma. Lembrando que só vai para o plural, mais de um ou mais de uma. O verbo só vai para o plural quando houver ideia de reciprocidade ou quando a expressão mais de um vier repetida, né? Beleza. Se for assim, mais de um aluno, mais de um professor faltaram. Dobrou, plural. Beleza? 44. A palavra destacada está empregada no sentido conotativo. Sentido conotativo é o sentido figurado, né? O conotativo é o caô, né? Denotativo é de verdade, tá? A história colonial brasileira durou 3 séculos. Isso é verdade. Verdade. Foi no século passado que aconteceram as grandes guerras. Verdade. Um século tem 100 anos. Ó, verdade. Já estamos no século 21. Verdade. Há séculos ele vem querendo entrar na faculdade. Quando você fala esse há séculos ele vem querendo entrar na faculdade, o há séculos tá no sentido figurado, né? Porque como que ele vem querendo entrar na faculdade há séculos? É uma hipérbole, né? Tá exagerando. É o sentido figurado. Então aqui era o sentido figurado, o sentido conotativo. Os outros eram denotativos? Sim. Então a resposta era essa. Beleza, vamos lá. 45, bobona. Ó, o termo em destaque no trecho. Pois as pessoas viajam, inclusive para se submeterem a intervenções cirúrgicas e de volta trazem problemas novos. Quando você fala para se submeterem a intervenções cirúrgicas, é com a finalidade, a fim de se submeterem. Então essa preposição, ó, o trecho do termo em destaque, que é uma preposição, expressa sentido de finalidade. Essa é bobona. Tá? Mas vamos lá. 46. 46 é interessante. Infelizmente já houve quem errasse. Porque olha só, a pesquisa da ONG inglesa surge na esteira de um burburinho provocado atualmente nos meios acadêmicos pelos adeptos da chamada psicologia positiva, cujo objetivo é justamente permitir às pessoas a conquista da felicidade. Esse cujo é um pronome relativo, tá?
Ele não é conjunção integrante, passou longe. Ele é pronome relativo. E esse cujo, ele marca uma relação de posse com o seu antecedente. Ele não marca uma relação de modo. O cujo da ideia de posse. Ó, seu objetivo é justamente permitir às pessoas a conquista da felicidade. Então a resposta é B, né? Acho que dá para eliminar. Quem é mais safo não perde esse tipo de questão. Tá? Vamos lá. 47. 47 é uma questão de significado, né? São aquelas palavras que a gente vai agregando, né, ao longo da vida, né? Que a gente nunca vai saber o dicionário inteiro, a gente vai sempre aprendendo. Ó, com a globalização, a disseminação de vetores, maus hábitos de vida, ó, disseminação de vetores, maus hábitos de vida e muito mais, a OMS e a FAO têm toda a razão. Sem que seja alterado o sentido da frase, a palavra em destaque pode ser corretamente substituída por, sem alterar o sentido da frase, ou seja, tem que ter o mesmo significado. Disseminação de vetores, maus hábitos de vida e muito mais, essa disseminação de vetores é o mesmo que propagação. Disseminar é propagar, difundir, né? Então, essa disseminação de vetores e maus hábitos de vida é a propagação desses maus hábitos de vida. Maneiro. Disseminar, propagar. Maneiro. Beleza. 48. 48 é boba. Assinale a formulação incorreta quanto à concordância da palavra destacada na frase. Bom, é necessário informação. Perceba que não há determinante, então é necessário mesmo. Refrigerante com gás não é bom para a saúde. Aqui só poderia ser bom, porque refrigerante com gás é masculino, não tinha como variar. Aqui está o erro, né? Porque ele botou é proibido a entrada. Então essa questão é inocente. Teria que ser é proibida a entrada. Aí se tirasse o artigo, é proibido a entrada. Mas essa é a concordância inicial, né? Bem beabá mesmo. Aqui, ó, é vedada a inscrição. É a mesma coisa que é proibida. É proibida a, porque ele botou o determinante, então estava corretíssima. Candidatos recém-formados, sem experiência na função. 49 eu achei espetacular, vou até envolver. Aqui, ó. Quem gosta de pausar para fazer, dá um tempo aí. Olha só o que ele falou. Observando a correlação temporal entre a forma verbal destacada na frase e a forma verbal que você iria colocar no espaço. Complete as frases abaixo. Aí tem que assinalar aqui a correta, né? Ó, teremos amigos, futuro, teremos quando nós ficarmos ricos. Quando nós ficarmos ricos, teremos amigos. O ideal seria que isso não acontecesse, né? Beleza. São os interesseiros, é isso que ele está querendo dizer? Não sei. Mas teremos amigos quando nós ficarmos ricos. Beleza. Agora, olha aqui. A segunda já matou, porque teríamos amigos, que é o futuro do pretérito, se nós ficássemos ricos, que é o pretérito imperfeito subjuntivo, né? É o famoso futuro do pretérito e o SSE. Então, teríamos amigos se nós ficássemos ricos. É a mesma coisa. Seríamos aprovados se nós acertássemos as questões. Então, a resposta tem que ser é. Já marquei. Vamos continuar batendo aqui. Tínhamos amigos quando nós éramos ricos. Ou seja, aí ele está querendo dizer o quê? Aí ficamos pobres, os amigos sumiram. Isso é verdade. Tivemos amigos quando... Ó, aqui eu éramos, né? Tivemos amigos quando nós fomos ricos. Ou seja, sinal de que nós não somos mais. E temos amigos enquanto somos. Nós temos amigos enquanto somos ricos, no presente. O dia que nós deixarmos de ser ricos, perderemos esses amigos? Não sei, né? Mas é maneirinha essa, né? Essa é bem interessante, você ir correlacionando. Eu acho legal. E a última de hoje, que também é boba, graças a Deus, ó, só está incorreta a forma verbal destacada em incorreta. Quem gosta de pausar, aquele tempinho clássico, vamos lá. Ele quer a incorreta. Embora ele esteja indicado, esteja, tá certo. Agora, pum, acendeu a luz vermelha. Ele passeava, não tem esse i aqui. É passear, ele passeava, ele freava, ela clareava os cabelos, clarear, frear, passear, é o bonde do ear. Não tem esse i aqui, esse i está errado. Então aqui já está errado. Ó.
Quando eles trouxerem a permissão, errado aqui seria se fosse quando eles trazerem, tá certo? Se mantivermos as posições, tá certo? O errado aqui seria se ele falasse se mantermos as posições. Não, é se mantivermos, se tivermos. E os deputados se entretinham com esses discursos, tá certo? Errado aqui, e existe essa forma, já foi colocado, não é existe, né? Já foi colocado em prova. Os deputados se entretiam. Aí eu até brinco, o que a tua tia está fazendo aqui? Nada a ver. E quando você fala nada a ver, é nada a ver. Não é um verbo haver, beleza? Galera, espero que vocês tenham curtido. Quem gostou, deixa o like, deixa o joinha aí para ajudar o canal. Aqueles que não gostaram, peço desculpas, peço perdão, com toda humildade, né? Não vou conseguir atender a todos. Sei que algumas pessoas são mais exigentes e aí só Deus para poder satisfazer, tá bom? Forte abraço e até a próxima.